Fala galera, hoje nós vamos embarcar em mais uma daquelas análises retrô, né? Aquelas análises daquelas chuteiras um pouquinho mais antigas e que até mesmo já saíram de linha. Mas no caso de hoje, mesmo essa chuteira tendo saído de linha, tem aí jogador muito famoso que utiliza só ela desde os seus tempos que ainda era comercializada. Então, para quem já linkou uma coisa com a outra, a camisa, e até mesmo também quem já percebeu pela capa do vídeo e também pelo título do vídeo de hoje, nós vamos dar uma boa olhada na Adidas 11 Pro. Então, para poder saber tudo o que essa chuteira oferecia, é só você me acompanhar até o final do vídeo. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, vai aqui aquele velho lembrete. Se ao final dessa análise você tiver um interesse na compra de qualquer chuteira, seja da Adidas ou de qualquer outra marca, é só você comprar utilizando os links que estão aqui na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada dia mais. Lembrando, lá no site da Centauro nós temos um cupom de 10% de desconto exclusivo aqui da Futebox. É só você digitar a palavra Futebox no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Mas lembrando, esse cupom é válido apenas para aqueles produtos que são vendidos e entregues pela própria Centauro, ficando excluídos dessa promoção aqueles produtos que estão marcados como lançamento. Então, vou começar falando a respeito deste esquema de cores que foi utilizado aqui nesse par que eu tenho, que faz parte ali do Battle Pack, que foi utilizado também lá na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Todo esse preto e branco aqui faz referência aos antigos indígenas brasileiros, aos primeiros guerreiros brasileiros que utilizavam essa pintura nas suas guerras, nas suas batalhas. E também coisas que também podem ser feitas referências, né? Por exemplo, a calçada do Rio de Janeiro, a calçada de Copacabana lá do Rio de Janeiro. Então tudo aqui fez algum tipo de referência ao Brasil justamente por conta da Copa do Mundo daquele ano que foi disputada aqui em terras tupiniquins. Verdade seja dita também que este esquema de cores não foi de todo agrado, assim, não foi algo que caiu no gosto das pessoas em geral, foi algo realmente bem controverso que muita gente aí realmente virou o nariz, torceu o nariz para este esquema de cores. Muita gente esperava algo aí um pouco mais colorido, algo um pouco mais até mesmo chamativo por se tratar do Brasil, por ter cores mais vivas e tudo mais. Então, muita gente acabou ficando aí um pouquinho decepcionado com este esquema de cores. Eu, particularmente, fui até mesmo uma dessas pessoas. Mas, com o tempo, realmente é algo que a gente se acostuma, algo que a gente até passa a gostar. Agora, a começar a falar da chuteira em si, nós temos aqui a segunda geração da 11 Pro. Antes da 11 Pro ser lançada, na sua primeira geração, nós tínhamos a antiga Adipure, e depois veio a Adipure 11 Pro, né? Então, aí, a partir da segunda geração, ela abandonou esse nome de Adipure e passou a adotar apenas mesmo 11 Pro. Mas na Copa do Mundo de 2014, apesar dessa chuteira fazer parte da sua segunda geração, ela também sofreu aqui algumas pequenas modificações com relação à sua costura e também ao seu visual. A gente tinha aquela 11 Pro bem grande, né? Aquela sigla, mesmo a logo da chuteira bem grande sendo colocada aqui no calcanhar, que a gente vê até hoje mesmo, por exemplo, nos pés do Tony Kroos. Aqui na Battle Pack ela sofreu essa mudança de visual justamente para poder incorporar todo o esquema de cores e todo o foco daquela coleção para com a Copa do Mundo e passou apenas aqui para o calcanhar, aqui nessa posição vertical mesmo. Então nós temos também, além dessas mudanças visuais, outras mudanças aqui de estrutura, como eu falei, também as costuras que mudaram. Agora são costuras que avançam para o centro da chuteira e o bico ao mesmo tempo. Enquanto nas versões regulares, nas versões anteriores a essa e também posteriores a essa coleção, nós tínhamos costuras que formavam um losango e também costuras que vinham até a área medial do pé, enquanto aqui nós temos as costuras apenas localizadas mesmo
aqui da biqueira da chuteira. Agora partindo para o cabedal em si da chuteira, aproveitando que a gente já entrou nessa questão aqui das costuras na biqueira, nós temos aqui um couro Taurus. É isso mesmo, diferente daquilo que a maioria pensa, essa daqui é uma chuteira que possui o couro bovino, né? O couro da família dos bovinos, ao invés daquilo que a gente realmente pensa, daquilo que as maiorias das pessoas pensam de ser um couro de canguru, como era a maioria das chuteiras de couro nessa época. E além disso, nós também temos aqui a incorporação de uma memória de espuma junto a esse couro, justamente para poder dar maior flexibilidade, maior conforto e também ter ali aquela pegada da forma da chuteira com o seu pé com uma forma mais rápida, também de uma maneira de dar ali um mais conforto desde o primeiro uso dessa chuteira. E passando agora para o solado, nós temos aqui apenas travas em formatos triangulares que vão funcionar aí basicamente como travas cônicas, né? Apesar delas terem bases retas, elas também podem aí oferecer um pouquinho mais de tração multidirecional do que as próprias travas cônicas em si. A Adidas também informou que para essa coleção do Battle Pack, esse solado aqui também sofreu pequenas modificações, tendo o tamanho da trava levemente reduzido e também sendo aqui um pouco mais arredondado do que as suas versões anteriores a ela, o que daria ali um pouquinho mais de conforto para os nossos pés. Mas particularmente falando e também fazendo comparações com outras versões dessa 11 Pro aqui, eu não vi maiores diferenças com as travas. Então eu acredito que isso daqui ficasse mais mesmo ali no campo do marketing, para poder falar, eu modifiquei a chuteira aqui justamente por conta da Copa do Mundo, para poder oferecer uma excelência maior ainda, para poder oferecer uma eficiência da chuteira ainda maior. Mas eu acredito que nós não vamos ter ganhos técnicos maiores dessa solado em comparação com das outras versões. Fato é que é um solado realmente muito bom, um solado já bem flexível, é verdade que essa minha chuteira aqui já foi utilizada, mas ainda assim é um solado realmente muito satisfatório nesse ponto da flexão que ele pode oferecer. Não tem aqui uma reatividade tão grande, algo que volta à sua forma natural assim de uma maneira comum, uma maneira normal, não é tão rápido, não é tão agressivo como a gente vê aí nos dias atuais, nas chuteiras dos dias atuais, mas ainda assim é algo bem confortável. E passando agora para o calcanhar, nós temos um contraforte interno aqui com uma rigidez ok para poder dar aqui uma boa estabilidade para os nossos pés, mas também ao mesmo tempo sem tirar o conforto aqui desta área. Já na parte interna nós temos aqui um material sintético com uma dose de espuma apenas ok para poder dar também um pouquinho mais de conforto para os nossos calcanhares. Já olhando para a palmilha, é uma palmilha que se assemelha apenas aqui no revestimento das palmilhas mais atuais da Adidas. É um revestimento aqui feito de camurça, com um toque realmente muito confortável, mas ao mesmo tempo um pouquinho mais liso. Mas como a chuteira possui ali os seus cadastros, então melhor mesmo que foque aqui na parte do conforto. Já olhando aqui a parte de trás, a gente percebe que pode ser algo um pouco mais simples, mas isso é mesmo apenas aqui naquela questão do campo visual mesmo, na hora que você bate o olho e fala assim, poxa, que palmilha simples. Mas na hora que você pega ela, é realmente uma palmilha extremamente confortável, com toque realmente muito macio mesmo. Diferente das palmilhas que a gente encontra hoje nas chuteiras profissionais da Adidas. Então, apenas a aparência te engana, porque de fato é uma palmilha muito boa. Depois que a Adidas retirou de linha a 11 Pro, ela colocou em seu lugar a atual Copa. E a gente pode perceber, ou pelo menos pôde perceber aí nos últimos vídeos que a gente fez a análise desse modelo, a gente percebeu que nós tínhamos ali pesos um pouquinho mais elevados, que passavam ali dos 250 gramas. Aqui com a 11 Pro não é diferente, na hora que a gente coloca ela na balança, a gente tem um peso aí que também ultrapassa esses 250 gramas. Mas se tratando de uma chuteira, nesse caso aqui desse esquema de cores lá de 2014, ainda assim é uma chuteira que compete e muito com a Adidas Copa atual em termos de peso. Então, nesse quesito, ainda é uma chuteira que faz frente aos modelos mais atuais da Adidas. E agora que a gente viu aí todos os detalhes técnicos, é hora da gente calçar essa chuteira e ver o que de fato nos aguarda em uma primeira impressão. Com a amarração tradicional, a Adidas 11 Pro não oferece nenhum tipo de resistência para a gente poder calçá-la. E mesmo que esse par que eu tenho aqui nas minhas mãos seja do tamanho 9 americano e que na tabela da Adidas seja do tamanho 40,5 brasileiro, ou seja, meio centímetro daquilo que eu estou acostumado a calçar
para as chuteiras da Adidas, ainda assim é uma chuteira que consegue me servir, que consegue fazer com que eu jogue com ela sem maiores problemas. Por mais que eu sinta uma chuteira realmente bem justa, bem apertadinha nos meus pés, e também por ter um couro natural, ela vai se adaptar, vai esticar esse couro, esse cabedal seu, e aí vai ter o melhor formato do meu pé. Pode ser que a sua vida útil não se prolongue tanto justamente por ela ter um tamanho um pouco menor, e assim meus pés vão acabar fazendo com que essa chuteira abra com maior facilidade. Mas ainda assim, para poder ir para jogo, se eu precisasse, por exemplo, preciso de uma chuteira, preciso de pegar essa e ir para jogo, eu com certeza vou conseguir jogar sem maiores problemas. O conforto também que ela pode oferecer é algo realmente muito satisfatório, algo realmente muito gostoso. E mesmo que a gente tenha visto aí que ela pesa um pouco mais de 250 gramas, nos pés esse peso não se traduz. A gente também tem aqui uma boa sensação de pés descalços com essa chuteira em nossos pés. Então é realmente surpreendente o que a 11 Pro pode oferecer. Em termos atuais, a gente tem aí uma ideia do porquê o Tony Kroos continua utilizando a Adidas 11 Pro e não quer saber de trocá-la por outro modelo um pouco mais moderno e também mais atual. É uma chuteira que é muito confortável, uma chuteira bem equilibrada e que em termos de peso, ela também compete com os modelos atuais aí da própria marca, né? Então não tem muito aí o porquê de Tony Kroos resolver trocar. É uma chuteira, como eu falei, uma chuteira muito equilibrada e que consegue oferecer tudo aquilo que um jogador precisa de nível profissional. E você, já utilizou a 11 Pro? Ou se ainda não utilizou, o que você acha a respeito dessa chuteira? Será que o Tony Kroos deveria mudá-la? Então me conte aqui a sua opinião para a gente poder bater aquela boa resenha. A Adidas 11 Pro já não é mais vendida como a gente abordou durante todo o vídeo. A sua substituta, que é a Adidas Copa, é vendida a nível profissional em preços que são praticados em R$2.000 para a sua versão sem cadastro, mas também em R$1.800 para a sua versão com os cadastros. Mas se ainda assim você acha que essas chuteiras são muito caras e você não quer pagar tudo isso por uma chuteira, é só você acompanhar o nosso canal do Telegram e também o nosso grupo lá do WhatsApp. Esses nossos grupos, o link desses nossos grupos estão aqui na descrição do vídeo, você não paga nada para poder estar participando deles. Só você clicar, entrar, acompanhar e passar a aproveitar todas as promoções. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like, também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!